Boa tarde, turma. Hoje vamos dar continuidade, como disse na aula passada. Hoje vamos dar continuidade da nossa aula. Falamos do Neolítico e ficamos com o subtítulo que falava da diferenciação social. Nosso subtítulo falava da diferenciação social. E hoje nós, ao darmos continuidade, vamos procurar saber o que houve realmente dentro da sociedade. Nós temos aqui as transformações sociais foram a grande marca da Revolução Neolítica. Por que estamos a afirmar que as transformações sociais foram a grande marca da Revolução Neolítica? Vamos destacar aqui Revolução Neolítica. O que vai acontecer dentro dessas transformações sociais? As comunidades vão se tornar mais populosas, haverá mais pessoas dentro dos aldeamentos e haverá necessidade de gerir os recursos humanos. Haverá necessidade de gerir os recursos humanos. E nessa necessidade que vai surgir de gerir os recursos humanos, nós vamos encontrar então a divisão de tarefas. É aqui onde vai começar a se observar a questão da divisão do trabalho. Dentro da divisão do trabalho, nós vamos começar a constatar que a divisão do trabalho será feita por idade e por sexo. E que será uma maneira que o homem do Neolítico tinha para melhor organização nos aldeamentos. E essa organização nos aldeamentos vai gerar uma nova forma de organização social e cada grupo tinha funções diferentes. Isso vai levar com que dentro da sociedade surja a questão de classes sociais. É aqui onde podemos destacar o surgimento das classes sociais. Podemos afirmar que as classes sociais vão surgir justamente por causa de certas transformações que ocorreram dentro dos aldeamentos na era neolítica. E o que vai se observar dentro da questão das funções que cada membro da sociedade exercia? Nós vamos destacar aqui. Primeiro vamos encontrar os anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram os mais velhos da comunidade. E esses elementos, que eram os mais velhos da comunidade, tinham a obrigação de tomar as principais decisões, ou seja, tomavam as decisões mais importantes e cabia-lhes a responsabilidade de dirigir a comunidade. São essas diferentes funções que foram surgindo. Vamos também destacar os homens. Que papel é que os mesmos desempenhavam? Os homens são aqueles que, dentro dos aldeamentos, realizavam os trabalhos mais pesados. Era da responsabilidade dos homens cuidarem dos trabalhos mais pesados, a prática da agricultura e também cuidavam dos animais. Aqui vamos fazer referência à prática da agricultura e à prática da pastorícia. Como eram trabalhos mais pesados, então era da responsabilidade dos homens, dentro dos aldeamentos, tratarem dos trabalhos mais pesados. As mulheres, que responsabilidade é que tinham dentro dos aldeamentos no Neolítico? As mulheres eram aquelas que auxiliavam os homens na agricultura. As mulheres auxiliavam os homens na agricultura, tinham a obrigação de trabalhar com a cerâmica, a obrigação de trabalhar na cestaria, é que coziam as roupas e cabia-lhes também os trabalhos domésticos.
Essas eram as funções que as mulheres desempenhavam dentro das sociedades neolíticas. E os guerreiros, quem eram? Os guerreiros eram os indivíduos que eram responsáveis pela defesa do aldeamento. Se tivermos que trazer para a nossa realidade, vamos falar das nossas forças armadas angolanas, vamos falar da nossa polícia, são aqueles que defendiam os aldeamentos. Como o aldeamento era uma comunidade, também era uma sociedade como tal, então havia necessidade de existirem pessoas que o defendiam. No caso, se tivessem que sofrer agressão de povos vizinhos, então tinha esses homens que eram preparados para defenderem a aldeia. E vamos encontrar também aqui destacados os sacerdotes. Os sacerdotes eram os responsáveis pelos ritos religiosos dentro dos aldeamentos. Aqui estamos a destacar a questão dos pastores. Eram os indivíduos que pregavam a palavra, eram responsáveis pelas cerimônias religiosas, que traziam a mensagem de Deus dentro dos aldeamentos. E temos os mercadores. Quem eram os mercadores? Eram aqueles que eram responsáveis pela troca dos excedentes agrícolas. E também eram os artesãos da comunidade. O que é isso, responsáveis pela troca dos excedentes agrícolas? Dentro das comunidades neolíticas, dos aldeamentos neolíticos, o que é que vamos observar? Como o homem já praticava a agricultura e a pastorícia, então praticamente a agricultura que o homem praticava sustentava todo o aldeamento e sobrava. O resto é que nós chamamos de excedente. E esse excedente é que os mercadores tinham a responsabilidade de trocarem com outros produtos de outros povos vizinhos. E fruto disso, falamos da questão das funções sociais que nós encontramos, falamos dos anciãos, falamos dos homens, falamos das mulheres, falamos dos guerreiros, falamos dos sacerdotes, falamos dos mercadores. Continuando, por outro lado, a economia de produção, ao garantir alimentos, permitiu às comunidades neolíticas especializarem-se em determinadas produções de acordo com as riquezas da sua região e trocar entre si os excedentes. O que vamos constatar? Como passamos de uma economia recoletora para uma economia de produção, essa economia de produção vai permitir então, ou vai garantir o sustento de toda a comunidade como tal. E como não havia problema de alimentos, surge a necessidade desses excedentes serem trocados com outros produtos que efetivamente eles não produziam, fruto da grande quantidade que eles produziam. E o que vai gerar? Isto levou a que algumas pessoas e algumas comunidades se tornassem mais poderosas do que outras. É claro, a questão dos excedentes vai permitir com que dentro da sociedade surja diferenciação social. Alguns terão mais em relação a outras pessoas. E essa questão de uns produzirem mais e outros produzirem menos vai originar também um novo problema dentro das próprias sociedades. Ou seja, um novo tipo de economia possibilitou um aumento da riqueza e o aparecimento de pessoas com casa própria, com instrumentos ou propriedades privadas. É aqui dentro da economia de produção que vamos constatar que aqueles que tinham possibilidade, que tinham capacidade de produzir mais, tornavam-se ricos. E tinham bens, construíam casas próprias e tinham armazéns também. E o que nós vamos destacar? A divisão do trabalho conduziu a uma diferenciação social. A divisão do trabalho dentro da sociedade neolítica vai fazer com que surja a diferenciação social.
diferentes classes dentro da sociedade. É aqui onde nós começamos a constatar, que uns têm mais e outros têm pouco, outros têm menos. Quer dizer que as diferentes classes sociais já vêm desde a era do Neolítico. Enquanto uns produziam mais, efetivamente outros produziam menos. E quem produzia mais tinha a capacidade de ter muito mais bens em relação a quem produzia menos. Temos aqui o nosso exercício. Os nossos exercícios serão resolvidos com base nos conteúdos que nós estamos a ter. Temos os nossos manuais, vamos nos basear nos nossos manuais, não teremos dificuldade em resolvê-los. A primeira questão, estabelece ligação entre a coluna A e a coluna B. Temos aqui a coluna A, temos aqui a coluna A, divisão do trabalho, anciãos, diferenciação social, mercadores, sacerdotes, guerreiros. Temos a coluna B, temos aqui a coluna B. Na coluna B temos a linha A, processo de valorização e de prestígio social de pessoas divididas em grupos, consoante as funções e poder que exercem, a riqueza material, o sexo e a idade. A linha B, elementos da comunidade responsáveis pela troca dos excedentes agrícolas e artesanais com outras comunidades. A linha C, método de trabalho em que as tarefas são divididas e cada trabalhador se especializa numa função. A linha D, elementos mais velhos da comunidade que tomavam as decisões mais importantes para o grupo. A linha E, elementos da comunidade responsáveis pela defesa do aldeamento. A linha F, elementos da comunidade responsáveis pelos rituais e cerimônias religiosas. Essas são as questões para estabelecermos a ligação. Nós vamos ligar a coluna A com a coluna B. Vamos pura e simplesmente ligar aquela linha que corresponder à linha da coluna A que corresponder ao elemento da coluna B. A linha da coluna B, digo, ao elemento que corresponde à coluna A. É pura e simplesmente para ligarmos com uma seta. E temos outra questão, como se formaram os grupos sociais nas comunidades neolíticas, relaciona a divisão do trabalho nos aldeamentos neolíticos com o aparecimento da diferenciação social, são outras questões também por resolverem, então aqui já as tarefas estão bem orientadas. E vamos falar dos cultos agrários e as novas formas artísticas. Vamos falar dos cultos agrários e as novas formas artísticas. Com a descoberta da agricultura e da pastorícia, as comunidades do Neolítico continuaram a prestar culto à natureza. Com o aparecimento da agricultura e da pastorícia, o homem do Neolítico vai prestar culto à natureza, quer dizer, vai ter os elementos da natureza, assim como o sol, a terra, a água, como elementos que garantem a sua sobrevivência. Por isso é que o homem do Neolítico vai prestar culto a esses elementos da natureza, vai agradecer a esses elementos da natureza pela abundância da colheita que tinham e da reprodução de animais. Caso numa colheita tivessem vários produtos e em grandes quantidades, eles davam graças à natureza, porque graças à natureza que eles conseguiam obter tudo aquilo. A principal divindade deste período foi a deusa Terra-Mãe, representada por estatuetas de figuras femininas de formas exageradas, feitas de pedra ou de osso. Temos aqui essa estátua, representa uma figura feminina. Essa era a deusa Terra-Mãe, porque eles tinham a terra como principal elemento que lhes fornecia todo e qualquer produto que eles necessitavam. Portanto, adoravam a terra, deusificavam a terra, porque eles acreditavam que sem essa deusa Terra jamais teriam o que eles conseguiam. A relação entre a terra e a mulher explica-se
pelo fato de ambas simbolizarem a fertilidade e a vida, e por essa razão era também a divindade adorada pelas comunidades agrárias. Quer dizer, relacionavam a figura da mulher com a figura da terra, uma vez que a mulher é a figura que gera vida, que dá vida, não é? Então a terra para eles era essa que dava vida às comunidades aldeãs. Elas tinham a terra como elemento fundamental. E o que é que vai acontecer com o homem do Neolítico? O homem do Neolítico também prestava culto aos mortos e aos astros, tanto o sol e a lua. Então, e o que é que o homem do Neolítico fez? Para tal, construíra megálitos. Isso é que mega, que vai corresponder a grandes, dito pedra, como os menires, os cromoleques, as antas ou os menires, em alinhamento, onde celebravam as cerimônias fúnebres e os rituais religiosos, para então agradecer a fertilidade da terra. Temos ainda aqui questões por resolver. Também é tarefa que tem que resolver durante esse período. E vamos falar do aparecimento da metalurgia. E aqui nessa aula que vai falar do aparecimento da metalurgia, vamos lembrar mais uma vez quando falamos dos períodos em que se divide a história da humanidade. Falamos da pré-história. E dentro da pré-história falamos primeiro da idade da pedra e da idade dos metais. Aqui, ao fazermos referência ao aparecimento da metalurgia, nós estamos aí buscar efetivamente a idade dos metais. Há cerca de 9 milhões de anos, os habitantes da região da atual Turquia produziam os primeiros objetos em cobre. Quer dizer, o primeiro metal surge há muitos milhões de anos. Mais tarde, aprenderam a trabalhar o ouro, a prata, depois o bronze. E cerca de 1500 anos antes de Cristo já trabalhavam ferro. Implica dizer que o ferro vai aparecer depois da Idade da Pedra. Por isso é que primeiro temos a Idade da Pedra, em que a pedra era a principal matéria-prima. E já aqui, no aparecimento da metalurgia, a pedra deixa de ser a principal matéria-prima. E o ferro ocupa então aquele lugar que anteriormente era a pedra que ocupava. Os metais só se tornaram realmente úteis quando os seres humanos aprenderam a transformar os minérios em metais maleáveis, aquecendo-os no fogo, até entrar em estado de fusão. Um minério aquecido a altas temperaturas entrava em estado de fusão e separava-se da terra ou das rochas e era vertido para moldes. Quando arrefecia, ficava com a forma de molde. Deste modo, era possível obter muitos instrumentos iguais. Com o aperfeiçoamento, então, dos metais, o homem conseguiu produzir vários instrumentos. Aos poucos, o ferro foi substituindo a pedra. Vamos destacar, aqui a pedra já não tem utilidade. Deixamos a pedra para trás. O ferro foi substituindo a pedra no fabrico de armas e instrumentos agrícolas, pois era mais robusto, o ferro era mais consistente em relação à pedra. Por essa razão que nesse período a pedra já não faz referência, era mais resistente, era mais leve, sulcava melhor a terra. O que é sulcar com a pedra? Se conseguia a abrir melhor a terra e contribuía para o aumento da produtividade agrícola. Implica dizer que a pedra era mais, ou seja, o ferro, o metal, era um melhor elemento para a produção e atividade agrícola. E o que vai acontecer? O metal contribui ainda para o desenvolvimento das trocas comerciais entre os povos, sobretudo os que viviam em volta do mar Mediterrâneo. Por isso, nesta época, possuir metal era sinal de riqueza. Vamos sublinhar, durante esse período, quem tivesse metal era sinônimo de que esse indivíduo era rico e contribuía para distinguir as pessoas mais importantes.
Prova disso é o fato de se encontrar adornos de metal em alguns túmulos. Como o metal era um instrumento mais precioso, bem trabalhado, então algumas pessoas quando eram enterrados com algum metal. Era símbolo de riqueza, símbolo de poder durante esse período. O ferro desempenhou esse papel. Então temos aqui exemplo de metal. Temos aqui, nesta figura, vamos ver, instrumentos feitos em metal, temos essa figura. Nessa figura temos peça em bronze, esse instrumento é de bronze, e temos aqui um colar em ouro, são esses instrumentos. Temos aqui mais um exercício que vai ficar para a nossa tarefa também. Temos aqui exercício que vai ficar para a nossa tarefa. Então, falando do aparecimento da metalurgia, nós concluímos com a nossa aula. Hoje vamos ficar por aqui. Nós vamos dar continuidade numa próxima oportunidade, se Deus nos conceder saúde e vida. Espero que façam as tarefas. Qualquer dúvida que tiverem, enviem as vossas questões e o professor estará disponível para poder respondê-las. Mais uma vez, obrigado pela atenção e bom trabalho.